paz do Senhor. Uma semana abençoada para todos que vai receber esse vídeo, amém? Eu venho aqui e falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Esta manhã eu acordei com essa palavra no meu coração e me sinto agora em colocar um tema que diz assim: nós também passamos por crise. Você pastor, evangelista, missionário, missionária, também passa por crise, também passa por momentos de dificuldade, decepções, tristezas, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, né? E aqui eu venho falar sobre o apóstolo Paulo. A convenção do apóstolo Paulo, né, ali no caminho de Damasco, ele perseguindo os discípulos, o povo de Deus, muitos correndo dele com medo, porque Paulo era um homem muito, Saulo era um homem muito perigoso. Parecia que Saulo estava com um espírito de revolta para perseguir o povo de Deus, né? Agir daquela maneira, meu Deus, porque ele vai pedir cartas, não é que chegam para ele e oferecem a carta para ele perseguir quem estava falando de Jesus, não, ele se prontifica a ir pedir as cartas para ter autoridade de confiscar os bens e prosperidade e propriedade, né? Terrenos, casa, algo financeiro, de todos que se diziam ser cristãos. Ele se sentiu o cara, né? Mas esse que se sentiu o cara, um dia no caminho de Damasco, teve um encontro com Deus, teve um encontro com Cristo. E em Atos 9, não quero ler o capítulo todo, mas me chama algo bastante atenção aqui que o Senhor fala para Ananias, né? Diz assim o Senhor para Ananias: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Agora, depois desse encontro, aquele que perseguia vai ser perseguido. Apóstolo Paulo, Saulo cresceu, né? Esse Saulo aqui, ele cresceu aos pés de Gamaliel, doutorado, sabia tudo de cabo a rabo, né? Sobre os mandamentos, né? De Cristo, de Deus, sabia tudo. Fala profundo comigo que o apóstolo Paulo, que agora ele não é mais Saulo, quando ele tem um encontro com Deus, ele passa a se chamar Paulo. E aí ele vem fazendo a obra de Deus, e em
2 Coríntios, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 21, quer dizer, 2 Coríntios 11, 21. Ele diz assim, ó, na reunião que está tendo ali, né, com os discípulos, né, ele é obrigado a dizer que se aquele povo, se todos aqueles ali eram hebreu, ele também era. Se aquele povo era israelita, ele também era. Se aquele povo, todos estão ali, é descendência de Abraão, ele também era. Se aquele povo se sentia como ministro de Cristo, ele diz aqui, ó, também eu sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, olha só. Se aquele povo era ministro de Cristo, ele era mais ainda do que aquele povo. Aí ele diz aqui, ó, que ele se envergonha de ter que dizer, porque no 21 de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, ele diz: envergonhado o digo. Ele tem que dizer tudo isso aqui, mas ele está se sentindo envergonhado por ter que dizer, porque o que nós estamos fazendo, o que nós estamos praticando, muitas das vezes o que nós estamos falando, né? Aquele que não conhece a Cristo, nós não precisamos se vangloriar, chegar, eu falei para fulano, cicrano, falei para um jovem, para um irmão, falei do amor de Cristo, ele aceitou Jesus. Não precisamos não. Eu passei por isso e aquilo, por falar de Cristo. Nós não precisamos disso. E ele teve precisão de fazer isso aqui, mas ele deixa bem claro: envergonhado digo. Em 2 Coríntios capítulo 11, 21. Com insensatez, ele ainda diz assim: com insensatez falo também eu, tenho ousadia. Vocês têm ousadia? Eu também tenho ousadia. Mas aí ele começa a se abrir um livro aqui que ele passou por prisões, muito mais do que aquele povo. Ele diz assim, ó, que recebeu 40, ele recebeu 5 quarentenas de açoites, menos umas. Qual discípulo recebeu isso? Qual homem de Deus? Ele diz ainda assim, ó, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 3 vezes. Eu, se fosse eu, talvez fosse você, se eu passasse por um naufrágio 1 vez só, eu não queria mais saber disso não. Queria não. E 1 noite e 1 dia passei no abismo. Profundo. Muito profundo. Muito profundo. Agora eu deixo um pouquinho parar de falar e começa você lembrar o que você está passando. Vou deixar você pensar o que você está passando.
pensou? Aí o apóstolo Paulo continua. Em viagens muito mais. Perigo por ser assaltado por salteadores. E também em perigo da própria nação dele. Em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho em fadiga, em vigília, muitas vezes com fome, com sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele diz assim, ó, ainda além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além dele passar por tudo que ele estava passando, que ele passava, naufrágio, apredejamento, ser escorraçado, lixado, por ter apanhado um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha um estado financeiro top. Você acha que precisava passar por isso? E às vezes você fica pensando, às vezes você vai falando, mas Senhor, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por aquilo. Senhor, tem misericórdia. Você vê algum momento o apóstolo Paulo reclamando, se lamentando? Nenhum momento, além dele, passou por naufrágio, mar revolto, foi preso. Foi, além de passar por prisões, o apóstolo Paulo até no calabouço foi jogado, porque tem muita diferença entre prisões e calabouço. Muita diferença. No momento que o apóstolo Paulo foi ali com Silas, os dois apóstolos ali ficaram ali um tempo no calabouço. Mas Deus entrou com a sua provisão. E Deus vai entrar com a provisão dele na tua vida também. Não fica se lamentando, não fica se murmurando. Porque Deus vai te dar vitória. Aqueles homens, o apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João. O que falar de João? Falar, também teve crises. Jó, a crise de Jó, me diga, a crise de Jó. Mas Deus deu vitória. Deus se levantou na terra em favor de todos esses homens. E por que não se levantaria na terra em teu favor? A provisão de Deus está chegando à tua vida. Só aguenta o processo. Porque se o teu chamado é grande, se o teu voo é grande também é as suas lutas. Mas Deus vai dar vitória. Deus vai te dar vitória. Faça que nem o apóstolo Paulo, nesse sofrimento todo que você está passando. Senta e fala, eu vou escrever uma carta da alegria. Porque o apóstolo Paulo preso, o apóstolo Paulo, sabendo que ia tirar a vida dele, ele escreve uma carta de Filipenses e motivando. E também, mais para frente, ele escreve uma carta para Timóteo, motivando, alegrando Timóteo. O homem preso poderia começar a escrever uma carta de tristeza, fiz isso, fiz aquilo, e olha o que está acontecendo comigo. Mas não. O apóstolo Paulo, vou ler aqui para não errar nas palavras. Olha aqui o que esse homem diz. Filipenses capítulo 3, que eu gosto muito.
ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e sigo avançando para as coisas que estão diante de mim, porque ele sabia o que estava diante dele, que era a salvação. Ele viu coisas, ele fala que quando ele teve um ensinamento com o próprio Cristo, ele viu coisas que ao homem não é lícito falar, não tem como falar. É tão glorioso que ele viu, que ele não conseguiu se expressar aqui. Se você procurar na Bíblia, o apóstolo Paulo viu coisas que ao homem é inefável falar, não é isso? De tão glorioso, imagina o que está escrito aqui. O que tem lá é bem maior ainda, que está te esperando, porque Jesus disse assim: não se crede os vossos corações, credes também em mim. Mas uma coisa que me conforta é: na casa do meu pai há muita morada. E tem um texto que ele fala com o pai, né? Que ele deixa falando aqui na Bíblia que aonde ele está, nós também vamos estar junto com ele. Você vai estar lá. Ele está vindo para te buscar. Ele vai vir te buscar. Aí o apóstolo Paulo diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A carta, ele preso, ele podia se lamentar, mas ele diz: não, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Teve um momento que o apóstolo Paulo, ali na sua defesa, seu julgamento, ele diz na carta que ninguém foi em sua defesa. Ninguém foi ali participar daquele julgamento para dizer algo em sua defesa. Não apareceu nenhum. Não apareceu ninguém. De repente, às vezes você olha assim, amigos por um lado, amigos por outro, familiares que dizem que te amam, mas quando a noite escura chega na tua vida, a neblina, a escuridão, você olha para um lado, você olha para o outro, não tem ninguém. Mas existe um que está com você. Existe um que está com você. Existe um que está com você. E aí vem uma palavra que é tão glorioso, porque tudo isso que ele passava valeu a pena. Valeu a pena. Porque em Atos 19:11 diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia as maravilhas extraordinárias. Quero profetizar que Deus, pelas tuas mãos, pela sua vida, vai fazer maravilhas e obras extraordinárias para a glória de Deus. Não é para a tua glória, não é para a minha glória, mas é para a glória dele. É para a glória dele. É para a glória dele. Tudo é para ele, por ele. É isso. É isso.
pensou se olhar ao seu redor e não ter ninguém para te defender? Tantos amigos que tinha. De repente, quando você mais precisa, você vai olhar, cadê os amigos? Não, o que ele tá falando é verdade. Não tem. Não tem. Não há. Mas faça que nem o apóstolo Paulo. Faça que nem o apóstolo Paulo. Por mais tudo que está passando, sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Amém? Tenha uma semana abençoada e seja alegre, seja cheio da unção de Jesus Cristo, seja cheio das bênçãos, seja cheio do amor, porque contra o amor, contra esse mover aí, não existe lei não. Amém? Pode ser rejeitado, você pode ser apedrejado, mas fala que nem Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas você, pastor, missionário, está ganhando alma, saqueando o inferno e povoando o céu, você vai ter bastante perseguidores, inimigos, pessoas que vão falar mal de você, calúnias. Às vezes você vai passar até por prisão mesmo. Estou falando porque já passei por algo assim. Mas Deus vai te dar vitória. Assim como me deu vitória, Ele vai mostrar quem está ao seu lado. E você vai dizer: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. O meu Redentor vive. E muito em breve Ele vai se levantar em meu favor. Muito em breve Ele vai se levantar ao meu favor. E para terminar, o homem preso, eu quero dizer que lê na palavra, Filipenses capítulo 4, versículo 4. O homem preso, o homem todo marcado, apedrejado. Ele diz assim, ó, escrevendo essa carta aos Filipenses: regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.